Quarta-feira de cinzas, 5 de março de 2025. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as informações que mexeram com as cotações no dia de hoje. Veja os destaques. As consequências da suspensão nas exportações de 3 frigoríficos brasileiros para a China no mercado do boi gordo. Queda do dólar ajuda a impulsionar a cotação do açúcar nas bolsas internacionais. Preços do café voltam a fechar acima dos 4 dólares por libra-peso, com clima seco no Brasil. Milho sobe em Chicago, com compradores aproveitando os baixos preços do cereal. A notícia de que Donald Trump estaria disposto a retomar negociações com México e Canadá deu fôlego para a soja em Chicago. Enquanto o carnaval acontecia no Brasil, o governo brasileiro recebia da Administração Geral de Aduana da China o comunicado de suspensão temporária da importação de carne bovina de 3 frigoríficos brasileiros, em Presidente Prudente, interior de São Paulo, Nanuque, Minas Gerais e Mozarlândia, em Goiás. O órgão chinês vem realizando videoauditorias nas plantas frigoríficas desde o final do ano passado. Segundo o Ministério da Agricultura, as empresas envolvidas já foram notificadas e estão adotando medidas corretivas para atender às exigências chinesas. Em nota, o ministro Carlos Fávaro disse não acreditar em impacto para as exportações. Segundo ele, não é coerente que 3 plantas suspensas, num total aí de 126 habilitadas, prejudiquem a relação comercial entre China e Brasil. Nossa equipe foi ouvir especialistas do mercado do boi gordo para entender aí os efeitos dessa suspensão. Fernando Henrique Iglesias, da Safras e Mercado, reforçou que as suspensões representam pouco em meio a um rol de plantas habilitadas para o gigante asiático. Dessa maneira, o impacto nos preços do boi gordo, segundo ele, deve ser regional. Veja o que ele disse. O Brasil tem mais de uma centena de frigoríficos habilitados a exportar para a China. A maior parte deles é habilitado para exportar carne bovina, tem essa liberação para fazer esses embarques. Essas 3 unidades, quando nós olhamos ali para o mercado, elas não vão afetar ali o ritmo de embarques do Brasil. Eu diria para vocês que na B3 o mercado não deve precificar isso de uma maneira tão agressiva assim, por um simples motivo. Já teve tempo para o mercado digerir a notícia, para processar isso que aconteceu, assimilar tudo isso que aconteceu, essas informações que vieram na última segunda-feira das unidades. O que pode acontecer é uma mudança ali na dinâmica de formação de preço, mas a nível regional. Pode afetar ali o mercado de Minas Gerais, pode afetar o mercado ali em Goiás, pode afetar essas regiões em que os frigoríficos foram embargados, tiveram suas vendas suspensas. Mas, de qualquer forma, o que nós precisamos olhar com calma é que são poucas unidades. O Brasil realmente vai conseguir redirecionar esses embarques ali para outras unidades frigoríficas. Esses frigoríficos que tiveram suas vendas suspensas já estão trabalhando para corrigir os problemas que foram identificados nessa inspeção que foi realizada, para retomar, para restabelecer esse fluxo normal de embarques. Tudo tranquilo, nada assim de muito preocupante nesse sentido, só realmente precisamos de atenção com o tipo de produto veterinário que nós usamos e nas indicações ali da bula, dos prazos de carência de cada produto que é utilizado aí no dia a dia da fazenda. E a unidade de Mozarlândia, que pertence à JBS, foi a maior exportadora de carne bovina para a China em 2024, segundo o levantamento da HN Agro. Mas apesar da relevância, o Iberville Neto, lá da HN Agro, acredita em pouco impacto para o mercado, principalmente o mercado de carnes e, consequentemente, aí, o mercado do boi gordo aqui no Brasil. Veja o que ele disse. As 3 plantas suspensas enviaram 10,7% da carne bovina exportada em 2024 à China. Então, quando a gente pega Mozarlândia, ela mandou 117 mil toneladas, foi a primeira colocada no ranking nacional. Nanuque exportou 20 mil toneladas, ficou na 29ª posição. E Presidente Prudente na 46ª posição, com 4,6 mil toneladas. Aqui a gente está usando dados municipais para fazer essa referência com as plantas. Tá? Então, o que nós podemos tirar disso? Na nossa visão, o impacto vai ser mais regionalizado, até porque nós não acreditamos que isso se prolongue demais. Mas, enquanto durar, ele deve ser mais regionalizado. Não há espaço, na nossa visão, para que isso impacte de maneira estrutural o mercado, até porque se as demais plantas que mandam carne para a China aumentarem 12% as suas exportações para o país, a gente já supre
esses 10,7% que foram suspensos momentaneamente. Tá? Então, esse seria um ponto. E outra questão é que Mozarlândia é uma planta da JBS. A JBS tem plantas no país inteiro, então existe a possibilidade de remanejamento da origem dessa carne a ser enviada para o país asiático. Vamos acompanhando, mas seguimos com a expectativa de que o impacto vai ser limitado regionalmente e não deva demorar muito do ponto de vista cronológico. Vamos acompanhando. Um abraço e até mais. A B3, que opera com contratos futuros do boi gordo, fechou na última sexta-feira e só voltou a funcionar nesta quarta-feira, a 1h da tarde. Mas foi um pregão tenso, com um recuo de mais de 1% e a perda aí daquele patamar dos R$300 por arroba nos principais vencimentos. Analistas ouvidos pelo Notícias Agrícolas apontam combinações de fatores somados ao efeito China, obviamente, que pesa mais no caso, e também pressões baixistas que estão sendo exercidas aí pelos frigoríficos, principalmente os frigoríficos maiores. Eles têm testado patamares mais baixos, principalmente no estado de São Paulo. Dessa forma, a B3 encerra para fevereiro a 298,55, queda de 0,99%. Fevereiro já perdeu na verdade, os contratos encerraram na última sexta-feira, dia 28. Mas o março, agora sim, 296,05, uma queda de 1,48%. E o abril, R$296 por arroba, uma queda de 1,55%. No mercado físico, os analistas ouvidos pelo Notícias Agrícolas divulgaram a arroba do boi gordo em São Paulo, sendo negociada a R$310, em Mato Grosso R$290 e em Goiás R$285 por arroba. A expectativa é de que mais quedas para o mercado físico devem acontecer até o final deste mês. Mercado do açúcar agora. Os futuros do açúcar acompanharam a alta generalizada das commodities agrícolas nesta quarta-feira, muito em função aí da queda do dólar, e acabaram encerrando com ganhos de mais de 0,5% em Nova York. A força para a alta, como eu disse, veio da queda do dólar. Tanto o índice, dólar index, quanto o comercial encerraram aí em queda frente ao real. De outro lado, o que ainda limita os ganhos do açúcar são as projeções de uma safra grande no Brasil, com o mix açucareiro aumentando para 51%, mas com atenção ao clima e ao potencial produtivo das lavouras. O mercado também monitora o andamento das safras, com a Índia enfrentando dificuldade para entregar aquele excedente que ela havia prometido de 1 milhão de toneladas autorizadas para exportação. Até agora, apenas uma parte desse volume foi comercializada, aumentando aí, portanto, as especulações entre os traders. Vamos ver então como encerraram as negociações lá na Bolsa de Nova York para o açúcar. Cadê o açúcar? Agora sim. Março, 18,20 centavos de dólar por libra-peso, alta de 10 pontinhos. O maio, 17,89, alta de 15 pontos. E o julho, 17,99, alta de 15 pontos também. Os vencimentos mais longos aí perdendo aquele patamar dos 18 centavos de dólar por libra-peso que havia conseguido nas sessões anteriores. Vamos ver Londres, como encerraram as negociações para Londres. Londres teve um dia um pouco mais positivo, 400 pontos de alta para maio a 522 dólares por tonelada. Agosto, 440 pontos de alta, 503,30 dólares por tonelada. E outubro, 495,20 dólares por tonelada, uma alta aí de 400 pontos. Muito bem, agora o mercado do café. As cotações do café arábica em Nova York deram sequência àquele movimento de alta da semana e nessa quarta-feira voltaram a fechar ali acima dos 4 dólares por libra-peso. Segundo especialistas, os preços estão apoiados nas chuvas abaixo da média aqui no Brasil, que podem comprometer a granação dos frutos que estão nas lavouras e, com isso, reduzir a produtividade da safra do café. Isso porque o fruto fica mais miúdo e precisa de mais café para compor uma safra de 60 quilos. É a tal da renda do café que acaba prejudicando aí a produtividade no final das contas. Os operadores também estão de olho na redução dos níveis dos estoques certificados.
Vamos ver os preços, começo mostrando Nova York para vocês. Março, 415,50 centavos de dólar por libra-peso, ou 4 dólares e 15, uma alta de 1.175 pontos. O maio, 4 dólares e 9, uma alta de 1.155 pontos. E o julho, 3 dólares e 99, uma alta de 1.185 pontos. Esses são os números lá de Nova York. A gente tem também Londres para mostrar para vocês. Londres, ao contrário de Nova York, encerrou aí com ligeiras quedas, 2 pontinhos de baixa só. Março, 5.653 dólares por tonelada. O maio perdeu também 2 pontos a 5.643 dólares por tonelada. Julho ainda ficou no positivo, alta de 4 pontinhos, 5.603 dólares por tonelada. Nada que modifique muito a situação do café, principalmente café robusta lá na Bolsa de Londres. Vamos ver as praças comercializadoras de café. Machado, Minas Gerais, R$ 2.670 por saca de 60 quilos, uma alta boa aí de 15,09%. O mercado não tinha precificado as altas no mercado internacional por conta do carnaval, e nessa volta aí do mercado, as regiões produtoras foram obrigadas aí a recuperar o tempo perdido, 15% de alta aí no caso de Machado. Varginha também com altas de 2 dígitos, 10,66%, a R$ 2.700 por saca de 60 quilos, e Franca, aqui no interior de São Paulo, R$ 2.750 por saca de 60 quilos, uma alta de 870 pontos, 8,7% de variação positiva aí para Franca também, com um bom preço aí para o café, R$ 2.750. Muito bem, agora sim o mercado do milho. A quarta-feira foi um dia bastante volátil aí para os preços do milho na Bolsa de Chicago. A imposição de tarifas dos Estados Unidos ao México, Canadá e China seguiram trazendo pressão para as cotações, mas um movimento de compras técnicas, aproveitando os preços baixos aí do cereal, trouxeram um certo otimismo aí para o mercado, principalmente depois que se anunciou sobre uma possível resolução e negociações de tarifas nos próximos dias. O Donald Trump abriu caminho para que essas conversações acontecessem, e o mercado começou a especular sobre uma possível negociação e um acordo aí pela frente. Isso acabou dando suporte para os preços do milho lá na Bolsa de Chicago. A baixa do dólar também ajudou o milho a testar novos ganhos. Vamos ver as cotações do milho então. Primeiro, a Bolsa de Chicago. Vamos ver o que aconteceu lá na Bolsa de Chicago. Março fechou com alta de 4 pontos mais 25 a 4 dólares e 40 centes por bushel. Para maio, 4 dólares e 55, uma alta de 4 pontos mais 25. Para julho, 4 dólares e 63 centes por bushel, subindo 4 pontos. Essas são as informações da Bolsa de Chicago. Na B3, no Brasil, com o pregão parcial dessa quarta-feira, o dia encerrou negativo para as cotações, como a gente pode ver aí na tela, acompanhando também o dólar, que caiu em relação ao real. Apesar desse cenário, o Vlamir Brandalize disse ao Notícias Agrícolas que os preços do milho no Brasil seguem sustentados pela falta de oferta interna do grão, principalmente até a chegada aí da segunda safra, a safrinha de milho que está em andamento. E a gente vê na tela que o março fechou com queda de 0,33% a R$ 86,36. O maio, R$ 81,70, queda de 0,9%. E o julho, R$ 73,35, uma queda de 0,41%. É importante aí verificar a diferença entre o maio e o julho. Julho, teoricamente, a gente já teria iniciado aí a colheita da safrinha e, portanto, teria a oferta voltando para o mercado, e nada mal um preço de R$ 73,00 diante de uma possível boa oferta aparecendo no mercado. Muito bem, e a safrinha já começa a apresentar problemas em algumas regiões. O presidente do Sindicato Rural de Assis Chateaubriand, lá no Paraná, o Valdemar Melato, conversou com a nossa equipe aqui no Notícias Agrícolas e disse que as lavouras de milho, apesar de plantadas dentro da janela ideal lá na região, estão sofrendo com as altas temperaturas e já começam a perder o seu potencial produtivo. Veja as informações.
O plantio foi dentro da janela ideal, né? Começou o plantio na primeira quinzena de janeiro e se estendeu até agora, começo do mês de fevereiro. O plantio foi muito bem. Agora as lavouras estão em desenvolvimento, né? Temos lavouras aí recém-nascidas, né? Temos lavouras já em fase de pré-pendoamento e está bastante preocupante o clima aqui para nós, novamente, né? Infelizmente, está trazendo bastante preocupação. Temperaturas altíssimas, né? Agora, nesse momento, aí, em torno de 30 graus já, e vai a 37, 38 graus, à sombra, né? Com sensação térmica aí de quase 50 graus. Então, a lavoura já está sendo prejudicada por esse veranico, que já vai dar uns 20 dias de veranico, né? Porque tem uma previsão de chuvas para nossa região aqui, o dia 13 desse mês, 13 de março. Se vier essa chuva dia 13, ainda salva um tanto, né? Mas com quebra de safra já, porque os milhos agora que nós temos aqui tá tudo já sentindo bastante com com as altas temperaturas e com o solo seco. E os futuros da soja, que nas últimas sessões foram pressionados aí pela guerra comercial entre Estados Unidos, China, Canadá e México, nessa quarta-feira acabou encontrando espaço para uma recomposição de posições, com os fundos voltando às compras. A soja acompanhou os mercados vizinhos, em especial do milho e do trigo, nesse movimento generalizado. Você viu aí que a maior parte das cotações, a maior parte das commodities agrícolas teve um dia positivo hoje em relação aí aos mercados anteriores. Depois das tarifas e contra-tarifas anunciadas entre segunda e terça-feira, nessa quarta-feira os traders acompanham as notícias de que o Donald Trump, presidente americano, caminha para sessões de negociação, especialmente com Canadá e México. O presidente Xi Jinping também deixou aberto aí o caminho para essas negociações com o Donald Trump. No entanto, esse caminho é mais nebuloso aí para o mercado bater o martelo e entender a possibilidade de uma negociação. Vamos às cotações da soja em Chicago. A gente tem aí março se recuperando 13, quase 14 pontos a 9 dólares e 97 centes por bushel. O maio, 10 dólares e 11 centes por bushel, alta de 12 pontos mais 75. E o julho, 10 dólares e 25 centes por bushel, alta de 11 pontos mais 25. Aqui no Brasil, os prêmios seguem firmes. Para os embarques de abril, por exemplo, segundo a Agriinvest, o prêmio está quase $1 por bushel acima dos níveis verificados e praticados no mês de janeiro. A entrada da safra brasileira está sendo bastante disputada e parte das altas dos prêmios se dá pela dificuldade logística no escoamento da safra. Sobre esse tema, o Maurício Buffon, presidente da ProSoja Brasil, falou ao Notícias Agrícolas. Vamos ver o que ele disse. Nós temos aí, com certeza, um grande incógnito aí na questão da logística, né? Portos e armazenamento e armazém, praticamente, né? O produtor, nesse momento, vem sofrendo bastante aí. A grande maioria do produtor que não tem suas unidades armazenadoras para poder finalizar, escoar essa safra aí, que nem você fala, uma ótima safra que o Brasil vem colhendo. Esse é o primeiro ponto. Eu vejo que o Brasil está bastante complicado nesse momento, né? Temos relatos aí de muitas filas, muito complicado em armazéns, e voltou a safra. A semana passada foi uma semana de trabalho a campo aí muito intensivo, né? O clima deixou trabalhar, na grande maioria do Brasil aí a colheita rodou muito bem, então deu aqui uma travada, vamos dizer assim, nessa parte logística, né? Então essa é o nosso desafio aí, conseguir conciliar essa ótima safra aí com essa logística péssima que o Brasil tem, né? Que não consegue fazer o dever de casa aí de entregar portos e rodovia para escoar essa safra aí que o Brasil vem entregando. E olha só como fechou o dólar nessa quarta-feira, 5,75, com queda de 2 pontos, 2,73%. O dólar fechou em queda num dia curto de negociação aqui no Brasil por causa do feriado, ou por causa da quarta-feira de cinzas. Na verdade, teve meio expediente apenas.
Com o feriado por aqui, as atenções ficaram focadas ou voltadas para o exterior, onde os mercados já estão atuantes aí desde a segunda-feira. Destaque fica mais uma vez com o desdobramento do tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em meio à notícia de que o republicano pode anunciar alívio a setores específicos do Canadá e do México. Na última terça-feira, só lembrando, as tarifas de 25% sobre todos os produtos que chegam aos Estados Unidos desses dois países passaram a valer, assim como uma taxa adicional aí de 10% sobre todas as importações da China. Os países, obviamente, responderam com novas tarifas em retaliação aos Estados Unidos, mas o mercado acabou vendo aí a possibilidade de um acordo sendo desenhado, sendo procurado aí para os próximos dias. Vamos aguardar para ver. O fato é que essa situação, esse fator das negociações aí acabou fazendo com que o dólar recuasse 2,73% nessa quarta-feira. Muito bem, com as informações de hoje a gente encerra mais um fechamento de mercado. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Lembrando que amanhã a gente volta com todas as informações. Amanhã sim, mercado completo aqui no Brasil, B3 funcionando desde cedo e todos os resultados e negociações que foram realizadas na B3, a gente vai trazer para você aqui em primeira mão. Agradeço, portanto, a sua participação e lembro a vocês que o Notícias Agrícolas tem lá todas as informações completas sobre a variação dos preços e principalmente o fechamento do mercado. Basta você acessar o noticiasagricolas.com.br. A gente se vê amanhã. Até lá!